Olá, boa noite a todos. Feliz pela presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, nessa noite de quinta. Hoje teremos a palestra do nosso amigo daqui da casa, o Wilson Toso, né? Como estamos com nossos pensamentos, né? Então, convido a seu Wilson para que venha até aqui, nos faça a saudação com a sua prece inicial e, se possível, com o encerramento também, seu Wilson. Boa noite a todos. Prazer grande ver vocês aqui numa quinta-feira à noite, tentando ter mais conhecimento da doutrina. O fato de a gente estar aqui hoje é uma dádiva de Deus. Não é fácil estar aqui, mas a gente tem que ter determinação, né, Márcia? Dedicação e disciplina. Tudo que a gente vai fazer tem que ter esses 3 Ds, inclusive na doutrina. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, maravilhoso, nos derramando bênçãos, para que a nossa trajetória seja cada vez mais edificada com solidez. Vamos agradecer aos espíritos superiores que já estão aqui desde cedo, preparando o ambiente para nos receber. Agradecer às pessoas que vão dar o passe. Eles também estão preparados desde ontem. Então, é todo um complexo de coisa para atender as pessoas que aqui chegam. Que assim seja. O tema, como estamos com nossas atitudes e pensamentos, é um tema de questionamento que a gente faz para nós mesmos. Ele pode ser uma pergunta, Márcia, ou uma reflexão. Pois os grandes incômodos surgem do nosso interior e prejudicam o nosso exterior. A nossa forma de procedermos para tornar um ambiente que vivemos mais agradável, mais terno, mais sereno, corre risco. Pequenas atitudes levam a grandes problemas. Então, a gente tem que ficar atento às decisões que a gente vai tomar, principalmente em pensamento. Normalmente as atitudes atingem poucas pessoas, o pensamento atinge muito mais gente. No momento, no infortúnio inesperado, quando a gente está desguarnecido de energia positiva. Então, tudo é energia. Para um melhor entendimento disso tudo, é necessário dizer que, em geral, altera-se o planejamento reencarnatório pelas escolhas, sem reflexão e sem análise das consequências. O que é isso? O planejamento reencarnatório, ele ocorre antes da gente encarnar, lá em cima. Ó, eu vou precisar fazer isso. Ah, você quer voltar lá? Acertar? Você tem que fazer isso, isso, isso. Mas como nós temos livre-arbítrio, a coisa complica. E nós não avaliamos as consequências. Normalmente, as nossas atitudes, mesmo pequenas, a gente, a princípio, não vê. Toma de impulso, né? As ações intempestivas, a manutenção de viciações de toda sorte, os desequilíbrios morais e o egoísmo, que, na minha modesta opinião, o egoísmo é uma das coisas mais complicadas que existe para o ser humano progredir. A progressão espiritual passa necessariamente para você filtrar o egoísmo. Porque isso destoa do estabelecido pelo próprio espírito para si mesmo antes de nascer. Nós definimos algumas coisas lá antes, viemos
e não estamos cumprindo. Nós temos que entender um pouco do processo espiritual. Vou falar rapidamente aqui. O fluido cósmico universal, que é o plasma divino, é matéria elementar primitiva. É matéria básica fundamental de todo o universo material e espiritual. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia o pensamento, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. Então, nós temos que entender que o universo desenrola como deveria. O nosso espírito é energia de todos nós. O mundo é energia, Deus é energia, o ar é energia, as florestas. Então, nós estamos num contexto energético suscetível a energias reequilibrantes e energias negativas. Nós temos que cuidar disso. Como que a gente cuida disso? Todo mundo quer saber o caminho das pedras. A maneira mais fácil. Mas eu posso adiantar para vocês que é meio dolorosa. Não é fácil. A gente sofre muita influência da sociedade que a gente vive, mesmo não querendo. Nós que abrimos a guarda para que espíritos inferiores de vibração negativa nos preencham o nosso perispírito. É a gente que abre a guarda. Eles não conseguem chegar e entrar. É a gente que dá a chance para eles chegar. Assim, toda vez que agimos ou pensamos negativamente, abrimos a guarda para a entrada de energia negativa de espíritos rebeldes à lei de Deus, que é a frequência de vibração. Toda vez que a gente pensa negativamente, tem vários exemplos. A gente vibra numa intensidade de energia que atinge só espíritos inferiores. Quando a gente vibra numa condição de bondade, a nossa vibração é muito maior, só atinge espíritos superiores. Outro dia nós temos um grupo de oração aqui que eu acho fantástico, que já tem 30 anos, né, Marcelo? Que a gente se reúne de quarta-feira à tarde, às 2h30, e troca ideias, comenta um livro fantástico sobre o nosso cotidiano. E eu dei um exemplo esses dias. Apesar de todo o conhecimento, de toda a estrutura que a gente tem, a gente comete erros banais. Então, fui no Jaúserve, né, Marcelo? Moro perto do Jauzão lá, que eles chamam, né, do hiper. Estava com vontade de comprar um macarrão, eu cozinho, fui lá buscar um macarrão. Aí cheguei para minha esposa, falei, ó, faz uma macarronada, uma bolonhesa aí. Eu estava na sala vendo o meu computador, ela foi lá para mim, ela falou, não vai dar para fazer macarronada. Está cheio de caruncho o macarrão. Aí eu perguntei, mas você viu a data do macarrão? Já fiquei na defensiva. Aí eu peguei, está na data, faz 2 meses que foi produzido. Como é possível o Jaúserve fazer isso? Como é possível a empresa de Leme fazer isso? O que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu vou levar lá. Será que a moça vai falar? Eu fantasiei tanto negócio. É o negativo. Isso é um exemplo de negativismo. Coisa extremamente simples. Aí eu fui, né, mais ou menos armado até os dentes. A moça falou, pô, seu Wilson, que bom você estar aqui de novo. Eu falei, tem um probleminha. O macarrão? Não, vai lá, pega outro. Não existia o problema, eu que criei o problema. E tudo é assim na vida da gente. Quando a pessoa fala, a gente não gosta, a gente fica pensando, leva para casa, não dorme direito. Isso é vibração negativa. Então, eu escolhi para conversar como está sendo o nosso dia a dia. Foi por isso. E as soluções para que a gente possa corrigir esse tipo de problema. Não é fácil, mas depende só de nós. Quem somos?
Quem somos nós? Estamos aqui, criados por Deus, para servir ao próximo. Simplesmente servir ao próximo. Por quê? Porque o próximo é o caminho mais fácil, mais perto de a gente ter a progressão espiritual para ir para um outro plano bem superior. É o próximo. O próximo pode ser minha mãe, minha irmã, meu amigo, o Eli, né? Ele é grandão, eu vejo ele bem, né? Tudo que fazemos ou ajuda ou atrapalha, apenas essas duas opções, nós só temos essas duas. O próximo está ali, ou a gente, tudo que nós fazemos, ou vai ajudar ou atrapalhar, não tem meio termo nas nossas atitudes. Algumas coisas que são difíceis. Chico Xavier tem um livro que chama A Sombra do Abacateiro. Lá tem uma frase que me marcou muito. Estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam. É complexo o negócio, não é? A gente normalmente quer que o pessoal dê a explicação de tudo para a gente. Lá no comecinho, quando eu falei que definiu o espírito vai para a terra, Não, você tem que ir lá para compreender os outros, não ser compreendido. A maneira de você evoluir, de você progredir como espírito, é assim. Simples, né? Vou falar algumas coisas agora que acontecem no nosso dia. Se não temos essa forma ainda de pensar, nós estamos atrasados. Vamos correr, que ainda dá tempo. O mesmo Chico disse o seguinte: nós não podemos mudar o começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Pô, isso é fantástico. Quer dizer, a partir de hoje, se eu tomar iniciativa e mudar meu comportamento, eu vou ser beneficiado. Mesmo que lá atrás eu cometi muitos erros. Então, iniciaríamos pelas atitudes mais simples. Desejar bom dia. Não é só bom dia para minha mãe, para minha irmã. Sai para a rua, vai no mercado, passa um cara, bom dia, tudo bem? Se ele não responder, tudo bem, você enviou energias positivas para ele, você fez sua parte, você está recebendo. Tudo que a gente faz para alguém, a gente recebe em troca. Cumprimenta. O problema de responder ou não é nosso. Deseja um bom dia do fundo do coração. Começa por aí, coisinha simples. Facilitar o trabalho do próximo. No mercado, na rua, em casa. Às vezes a gente comete erros. Por exemplo, voltando lá no Geoserve, aí eu pego o carrinho, que eu tenho que andar com o carrinho, que eu sou meio gordo, para apoiar, né, que nem um... E vou andando. Daí, às vezes eu não compro nada. Eu volto o carrinho onde estava. Porque se eu deixar no meio do supermercado, alguém vai ter que levar lá. Essa é uma atitude extremamente simples e pode ser aplicada num monte de lugar. A gente faz só as coisas pela metade, deixa a metade para os outros. Vocês já foram, por acaso, num estacionamento de um supermercado que está o carrinho justo no lugar de idoso? Pô, por que não levaram na fila? Ó, a pessoa vai ter que buscar o idoso, não vai poder parar, ele chega com o cara, ele vai ter que descer do carro, tirar o cara. Então, nós temos que facilitar a vida do nosso próximo. Não é verdade? Auxiliar, sempre visando tornar a vida deles mais feliz. Nós temos que falar sempre, ter atitudes para tornar a vida dos outros mais felizes. É fácil isso aí, não é? Mas por que a gente não faz, então? O pessoal acha um barato. O Ricardo, às vezes, que tem palestra aqui, ele fala, toda a família dele, eu conheço todo mundo. Porque eu publico mesmo, eu adoro minha neta, meus filhos, eu curto, eu abraço, eu beijo, os amigos. Eu acho que faz parte da gente entender melhor o próximo. Não é verdade, Ana?
Atitudes nervosas, agressivas, não vão ajudar. É o caso do macarrão. Eu fui armado e me desarmaram sem falar nada. Isso acontece todo minuto, dentro da casa da gente. Outro dia eu estava em casa, eu gosto de cozinhar, minha mulher na cozinha, ela não gosta, é domínio dela lá, eu tenho que respeitar. Mas eu gosto de cozinhar, gosto de ajudar. Mas ela gosta de trabalhar. Aí eu fui na cozinha e tal, deixei cair um garfo no chão. Eu apoiei assim na coisa, eu tenho problema de abaixar. Eu já fui falar, já fui reclamar. Ela falou, calma, Deus está fazendo você fazer ginástica. Abaixa e levanta, abaixa e levanta. Então, a gente tem que aproveitar as situações para corrigir os deslizes. Aquilo lá caiu que nem uma bomba. Nunca mais eu vou reclamar que caiu alguma coisa. Entendeu? É um ensinamento. Isso pode ser aplicado 100 vezes por dia na tua vida. Entendeu? Pensamentos negativos só prejudicam. Ore para eles sempre. As orações chegam ao mestre. Então, ao invés de você pensar negativamente nas pessoas, ore para eles. Você vai ter muita energia voltando para você. Tudo isso nós chamamos normalmente de caridade, na mais pura e simples concepção. Um outro item agora. Falamos quem somos. Já conversamos com nós mesmos hoje? Alguém conversa sozinho com você? Eu acho que errei naquele ponto lá. São as famosas reflexões, né? Perguntamos sobre nossas atitudes, nossos pensamentos. Tem que perguntar para a gente mesmo. Pô, será que eu vou agir bem? Será que... Corrigimos em nós os pormenores que queremos corrigir nos outros. Nós somos campeões em corrigir as coisas nos outros. É mais fácil, né? A crítica ao terceiro. O duro é enfrentar a realidade dos nossos erros. Esse é um dos fatos mais difíceis que tem para você administrar. As críticas feitas em palavras e pensamentos são para ajudar ou para prejudicar uma imagem dos que cruzam o nosso caminho. Tem muita alternativa, é isso aí. E aí vem uns questionamentos que eu também citei aqui, que é interessante. Os pré-julgamentos que a gente faz, acho que aqui tem muito pouca gente que faz, né? Né, Bel? Pré-julgar. Né, Marchal? São feitos para melhorar ou piorar a vida dos outros? A gente pensa nisso quando a gente vai pré-julgar. Será que é para melhorar ou para piorar? Minhas manias estão interferindo na construção da paz? Ainda bem que eu não tenho nenhuma mania, viu? Né? Brincadeira, todo mundo tem. E elas são, às vezes, não são aceitáveis por nós mesmos. Está na nossa cara e você não cede. A minha postura nos lugares que passei melhoraram a vida do próximo. Eu que viajei aí 12 países, o mundo inteiro. Será que por onde eu passei eu melhorei a vida do próximo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todo minuto. Você tem que deixar um rastro na sua vida, de quando você passar, o cara fala, pô, aquele cara é 10. Não? A energia que você recebe, com os bens que você faz, com os pensamentos positivos que você emana, com os lugares que você nunca viu ninguém, mas se interage. O que é isso? Isso são coisas que o mestre faz acontecer porque você passou a ser iluminado pelas atitudes que você tem. Então, nós temos que se preocupar com isso. Muitos problemas nascem da solidão, mas da solidão intelectual, da pensamento negativo. Pense positivo. Ah, mas eu estou cheio de problema, perdi o emprego.
Ó, tem 10 milhões de desempregados e nem todos pensam assim. Entendeu? Nós temos exemplo à nossa cara toda hora. Já avaliamos nossos pensamentos hoje? Condenamos alguém em pensamentos? Depreciamos alguém nos pensamentos? Emitimos energias negativas ou positivas? Pensou em Jesus hoje? Todo mundo aqui pensou em Jesus hoje? Não precisa responder. É a consciência de cada um, é o livre-arbítrio, eu não posso, sabe? O livre-arbítrio é um negócio curioso. Tem uma demonstração de livre-arbítrio que eu acho genial. Jesus falou que Pedro ia negar 3 vezes antes dele ser entregue. E ele negou 3 vezes. O outro vendeu ele por 33 moedas. O Tomé só acreditava no que via, o Jesus ali não acreditava. Por que o poder de Jesus não fez com que eles não fizessem isso? Porque a grande sacada do negócio é você ter o livre-arbítrio, você poder fazer da sua vontade. Deus não poderia interferir na vida deles. Tanto é que a gente às vezes critica, pô, mas Pedro também... Não, Pedro edificou a igreja, foi a pessoa mais importante para o cristianismo. Então, nós temos exemplos a todo minuto. A condução de sua vida terá êxito se fizerdes reflexão. Nós temos que fazer reflexão todo dia, toda hora. Agir certo. Da próxima vez não é melhor fazer assim? É assim que a gente se corrige. Ou, deixa lá, o tempo vai apagar. Isso aí só acontece em música. Não acontece na vida real. Não apaga. A energia negativa fica concentrada em você. Vocês já viram falar do negócio chamado egrégora? Egrégora, o que é uma egrégora? É a impressão espiritual que fica impregnada nas paredes da casa da gente. Tudo que você pensa negativo fica lá. Então, às vezes, você entra falando, já discute tamanho, está tudo impregnado lá. Então, há um desequilíbrio de energia. E a egrégora no serviço? Onde você encontra os maiores problemas de enfrentamento de pessoas no plano emotivo, no plano de pensamento. Todo mundo, se você se destacou, o cara quer te derrubar. E tudo isso a gente leva para casa. E fica impregnado na casa da gente. Pô, por que nós chegamos, às vezes, para entrar em casa e oramos? Para proteger. Por que nós oramos de noite, antes de dormir? Porque o espírito, quando a gente dorme, ele sai do corpo e viaja numa velocidade brutal, porque é ectoplasma. Para você não ter sobressaltos quando ele volta no teu corpo. A gente ora por isso, ora para tranquilidade, ora para acertar, ora para não prejudicar. A oração é assim. É a forma mais barata e eficaz de se encontrar com Deus. Simples, né? Só que tem que vir do coração, né? Não é aquele negócio, reza 10 Ave Maria, está tudo certo. Nós temos que ter a consciência do erro, pedir a Deus para nos dar força, para corrigir onde erramos, de preferência ir na pessoa e falar, me desculpe, eu errei com você. Porque se ela não te der o perdão, a coisa se arrasta por séculos. O que fazer para voltarmos na rota da progressão espiritual e ter a sensação de sermos felizes, calmos, de sentirmos aquela sensação de paz? O que fazer? O que nós vamos fazer para voltar àquela sensação que acho que quando nós somos criados espírito, lá atrás, há 6 bilhões de anos, quando criaram o nosso universo,
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos perfeitos e ficamos imperfeitos. Nós levamos essa carga. Por isso que a gente tem que retornar. Por isso que a reencarnação é uma dádiva de Deus. Ele dá a chance de você voltar aqui, né, Bel? E melhorar. O pai, não queira dizer que você hoje, não, eu vou subir de elevador. Não existe elevador. Nós temos mais de 3.000 encarnações. A experiência que vocês têm aqui são fantásticas. Só que tem um livre-arbítrio. Que sempre nos coloca numa situação difícil, né, Ana? Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte: desde há muito tempo, temos à nossa disposição as mais corretas e profundas orientações sobre a nossa passagem por aqui. Nós, desde há muito tempo, o Mestre foi tão generoso conosco que disponibilizou 2 obras para consultarmos. E lá estão todos os caminhos que devemos seguir e nem sempre recorremos a ela. Novo Testamento, 2.000 anos ele tem, foi escrito pelos apóstolos. O Novo Testamento, escrito há 2.000 anos, é uma fonte de informação valiosíssima para nortearmos nossa trajetória. A evangelização do lar nos revela o grande amor de Deus para a comunidade. Mas nem sempre o pessoal dá valor a esse tipo de literatura. Ela foi escrita de uma forma bastante de parábola. Na época o pessoal não ia entender. Por isso que Jesus prometeu o Consolador, que viria mais tarde explicar tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, porque é difícil a gente entender. Até os mais cultos, que têm uma projeção intelectual altíssima, não entendem. Entendeu? Imagina os que não teve estrutura escolar para poder entender. É simples, quer ver? João 8,32. Está lá. E conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a profundidade que tem isso. Mas a gente não para pensar. Se conheceres a verdade vos libertará. Quer dizer, se a gente tem o conhecimento, você consegue avaliar com mais segurança as suas atitudes. É simples. O Novo Testamento foi feito para isso. E aí vem o Consolador. Por meio do Evangelho no lar, é possível alcançarmos o coração de todos, além de estreitarmos nossas ligações com a espiritualidade, transformando assim nossas casas em ponto de luz, de energia, de socorro, de paz para todos aqueles que habitam e frequentam. E ainda, as vibrações do Evangelho no lar atingem casas vizinhas. Vê a profundidade do negócio que a gente larga para lá. O jovem não quer fazer, os pais às vezes ficam reticentes. Eles vão achar que nós somos quadrados. Complicado. É difícil? É muito difícil. Bom, nós falamos do Novo Testamento, que veio. Em seguida, nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é considerado o Consolador prometido, porque sua mensagem, sendo de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas. A linguagem é acessível a qualquer um. Você abre e lê. Não precisa abrir e ficar lendo página por página. Lê, você vai ler ele todo, mas busca informações. Segundo os princípios espíritas, o indivíduo deve praticar a caridade como forma de estabelecer a melhora da sua condição espiritual presente e de posteriores reencarnações. Quer dizer, então, se a gente
mudar nosso comportamento, nós vamos melhorar agora, no mundo que nós vivemos, e vamos dar um passo grande, mais um passinho, né? Grande, mas que não é fácil progredir. Não é fácil. Para que nós alcançamos nossa progressão espiritual. Agora, o mais curioso de tudo isso, eu sou um aficionado, é o Livro dos Espíritos. Vê, nós temos à nossa disposição um livro que começou, Kardec começou por ele, em 1858. Quer dizer, lá no século XVII, é isso, né? O Livro dos Espíritos, cuja elaboração foi feita a partir de informações mediúnicas do plano espiritual, ou seja, os espíritos que escreveram e foi psicografado por médiuns, tá? E o Kardec juntou tudo isso aí. Contém 1000 perguntas, e suas respostas vindo do plano espiritual, orientando-nos sobre os caminhos a seguir, como se comportar, o respeito ao nosso mundo, o respeito ao próximo, enfim, nós lá encontramos resposta para tudo. Quem já teve curiosidade de ler o livro completo, nós estudamos ele, né, Márcio, durante um ano, cada capítulo, você vai ver que nós estamos inseridos num contexto criado por Deus, que é o planeta. Não adianta a gente ficar brigando que estão tacando fogo na Amazônia e não fazer nossa parte. O mundo, ele foi feito para dar sustentação ao ser humano. A gente não consegue observar as coisas fantásticas que existem nele. As flores, o perfume, o barulho da relva, o barulho do vento, o sol de manhã. Nós devíamos agradecer todo dia por causa da famosa vitamina D. É isso, né? Você tem que tomar. Está lá de graça. O cara prefere tomar um homeopático, um alopático. Vê que coisa gozada, que está lá à nossa disposição faz quase 200 anos. Por se tratar de obras que estão à nossa disposição, não justifiquem muitas vezes a ignorância das mesmas, pois elas só nos ajudarão a corrigir nossas imperfeições. É o caminho mais fácil. Ela vai ensinar você driblar a crise existencial, nome bonito, né? Vê que coisa curiosa, quando eu cheguei no Centro Espírita, quem me atendeu foi o senhor Orlando, já foi, mas ele está aqui presente hoje, e acho que a segunda pessoa foi a Márcia, depois foi a Abel. Abel todo dia, casa cheia, tal. Ó, tem livro à disposição de vocês e ninguém leva. É a mesma coisa que essa literatura, os livros estão ali de graça. Nem de graça a gente pega para ler, para informação, para conhecimento. João 8,32, se conheceres a verdade vos libertará. Está ali na mesa, né, Bel? E ninguém leva. E você insiste. É gozado, né? Por que nós somos assim? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas eu fico gratificado de estar aqui falando hoje, porque se vocês não estivessem aqui, eu não estaria falando para ninguém. Para mim é gratificante, eu estou fazendo a minha parte, estou passando o meu conhecimento, parco, pequeno, mas a gente está aqui. E vocês largaram o conforto do lar para vir aqui. Família. Adoro ver gente nova se envolvida no processo, sabe? Nós precisamos do jovem. A doutrina, ela tem que se fortalecer pela juventude, fazendo coém, orientações dos pais, sabe? Eu vejo bem por aí a coisa. E os livros são um acessório que são gratificantes a gente ler. Nós temos que acostumar com isso. Pessoal, aproveita a estada de hoje. Por aqui, o ambiente espiritual desse salão foi preparado para receber vocês.
desde cedo, tudo foi feito para termos disponível energias refazedoras, que dão forças para a gente continuar em busca de maior solidez na nossa trajetória. Estou terminando, agradeço a vocês estarem me ouvindo, que o Mestre nos ilumine sempre.